Temos um chamado e nós temos também um chamado a sermos enviados. Nós somos enviados por Deus. Nós percebemos isso em Mateus 28, quando nós temos ali a chamada grande comissão, quando nós somos chamados a ir e pregar o evangelho, ir e fazer discípulos pregando o evangelho. Nós precisamos compreender então nosso chamado diante do Senhor e precisamos entender que nós somos enviados por Deus. Nós podemos perceber isso também em Tito. Tito capítulo 1, versículo 1 ainda, nós meditaremos nesse versículo ainda, diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Você pode estar se perguntando onde é que está a ideia do ser enviado aqui. Não é diretamente que nós vamos aprender sobre isso. Lembre-se que Paulo, ele foi conhecido e ele mesmo se chamou como um apóstolo nascido fora de tempo. Aqui a expressão apóstolo de fato é a formalidade daqueles apóstolos. Aqueles que, para serem apóstolos, precisavam ter visto o Senhor Jesus, ter participado da obra dele, ter conhecido ao Senhor Jesus, ter testemunhado pessoalmente. E o apóstolo Paulo, de fato, se encontrou com Jesus Cristo depois da sua ressurreição. Então ele se chama de apóstolo. Agora, a palavra em si, apóstolo, faz referência a ser enviado. É alguém que é enviado. Assim como a palavra anjo ou ângelos, no grego, traz essa ideia também de ser enviado. Aqui a palavra apóstolo também faz essa ideia. Então, são aqueles que são enviados por Jesus. Aqueles 12, mais o apóstolo Paulo, eles de fato não têm mais, não existem mais hoje. Não há mais esse chamado formal para o apostolado. Mas todos nós somos chamados e somos enviados por Deus. Então, se nós pegarmos o outro sentido da palavra apóstolo, nós vamos compreender que nós todos somos enviados por Deus. Como eu mencionei, em Mateus 28, nos fala que nós somos chamados e que nós somos enviados por Jesus. E ele diz ainda: E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus está conosco e ele nos envia. Nos envia a quê? Aqui o apóstolo Paulo tem aquela comissão de ir e expandir o evangelho, de ir e pregar o evangelho, de fundar igrejas, de ser aquele que direciona locais e que organiza igrejas. Nós somos enviados a pregar o evangelho. Nós podemos pregar o evangelho onde nós estamos. Nós não precisamos viajar, se Deus não te chamou para isso. Nós não precisamos viajar para outros países para poder pregar o evangelho para outros estados. Nós podemos pregar o evangelho aqui, pregar o evangelho a todos que estão ao nosso redor. Podemos fazer parte de ocasiões em que se fazem visitas missionárias e pregar o evangelho nesses lugares também. Nós temos várias formas de fato ser enviados, de cumprir o ide e pregai, de cumprir o chamado de sermos discípulos de Deus e de fazer discípulos. Nós precisamos então entender que este é o nosso chamado. Nós somos chamados a isso. Nós somos enviados a isso. Se você tem entendido que Deus te envia, porque a Bíblia deixa claro isso para nós, não negligencie isso em sua vida. Se Deus te chamou, Ele também te envia. Ele pode não te enviar para longe, pode não te enviar a outro país, a outro estado, a outra cidade, mas Ele te envia a outra pessoa. Ele quer te usar para que você pregue o Evangelho aos seus amigos, aqueles que você considera que você tem, que você dá valor em sua vida a eles, que você tem um carinho, um apreço. Deus também quer que você pregue aos seus parentes, que você fale de Jesus a eles. Deus também quer que você faça isso na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Ser enviado é pregar o evangelho a todos que estão ao nosso redor. E existe um ponto que às vezes nos trava, que é de fato não entendermos o que dizer ou a vergonha que há em nós. Mas lembre-se, da mesma forma que Deus usou o apóstolo Paulo para incentivar Timóteo e disse a ele: "Sê corajoso", assim como Deus disse a Josué: "Sê forte e corajoso". Ele diz a Timóteo para que ele não se envergonhe. Paulo mesmo diz em Romanos 1: "Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê". Nós precisamos entender que não é vergonha falarmos de Jesus, é um privilégio dado a poucos, porque o caminho
que conduz à salvação é estreito, mas o caminho que conduz à perdição é largo. Nós somos poucos neste mundo. Não falo de cristianismo nominal ou o evangélico que se considera evangélico, mas que suas práticas de fato não são, mas aqueles que de fato seguem a Jesus. Aqueles que querem obedecer cada vez mais ao seu Senhor, que querem viver para Ele, que querem ter comunhão com Ele. Estes, de fato, são poucos. Nós somos poucos, mas nós somos enviados a falar de Jesus para os outros. Você pode compartilhar com os outros a sua fé, o seu testemunho. Você já pensou em fazer isso? Não apenas falando de Jesus, mas acerca do que Jesus faz e fez em sua vida? Você pode fazer isso também nas suas redes sociais, compartilhar coisas que seus parentes podem ver. Isso também isso também ajuda na sua evangelização. Não quer dizer que se você fizer isso, você está agora livre da obrigação de pregar. Não é isso. Mas que você pode usar todos os meios que nós temos hoje para poder expandir o reino de Deus, para poder fazer Jesus conhecido a todas as pessoas. Então pense, quais são as formas que eu posso usar para falar de Jesus? Quais são as oportunidades que eu posso usar para falar do meu Senhor? Deus quer que nós façamos isso. Todos nós tenhamos ousadia, fé, coragem para falar do nosso Messias, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe.